Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 1. Enquanto você abre sua Bíblia, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante a mãozinha, a gente quer lhe conhecer. Quem está vindo pela primeira vez, olha só, sejam bem-vindos, Deus abençoe, sejam bem-vindos, estejam em casa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia nessa noite em Efésios 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Nós tivemos aqui na igreja uma sequência de pregações que eu não imaginava que se transformaria numa série, não tinha nenhuma pretensão, mas acabou se tornando sobre como ser um cristão verdadeiro. E hoje a pregação, a ministração, a palavra que eu gostaria de trazer nessa noite, é como se, ela não faz parte da série, mas é como se ela fosse um encerramento. Gostaria que você guardasse e entendesse praticamente uma continuidade do que a gente falou aqui dos últimos domingos, as últimas terças-feiras também. Eu tenho certeza que é uma palavra que para você ela pode fazer uma grande diferença. Para mim fez e ela continua fazendo. Esses dias eu estive pensando, meditando nessa palavra. A única coisa que sairia de verdade hoje seria essa palavrinha, tá certo? Então eu queria que você guardasse, amém? Efésios 1:3, achou? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Diga comigo, o mistério da sua vontade. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Diga comigo, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Vamos orar, Pai. Nós queremos te louvar e te glorificar por tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Que nessa noite teu Espírito nos traga entendimento, revelação, conselho, acerca do Senhor e da sua gloriosa vontade para as nossas vidas. Pai Santo, desde já, todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito de incredulidade, de religiosidade, de idolatria, de rebeldia, seja posto aqui para fora agora em nome de Jesus Cristo. E que toda mente seja cativa à obediência à palavra do Senhor, para a glória de Deus poderoso, e que toda a igreja diga amém. Gente, eu amo essa palavra. E eu queria falar nessa noite sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Mas falar da vontade de Deus é muito interessante quando a gente coloca no tópico de uma pregação, de uma ministração, um ponto. Você cita alguma coisa, é tão bom, vale tanta pena. E é fácil. Mas preparar uma ministração apenas sobre a vontade de Deus não é tão simples. É trabalhoso, é custoso. Eu acho que eu passei a semana inteira sofrendo, praticamente com dores de parto, por causa dessa palavra de hoje. Não é fácil. Já que há muitas doutrinas, há muitos entendimentos, muitas interpretações. Existem situações difíceis e complicadas, coisas inclusive que a gente aprendeu errado. E que às vezes dizer que a pessoa aprendeu errado, uma certa situação, causa lá na frente uma dificuldade de aprender o certo. Mas hoje eu queria que você estivesse aberto, que você guardasse seu coração aberto para receber essa palavra. Amém? Uma pergunta importante é: qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus? Não é? Qual seria a vontade exata de Deus para nossas vidas? Eu tenho certeza que todos os dias a gente tem que acordar e tomar muitas decisões, é ou não é? Na verdade, assim, acordar é uma decisão que você toma. Levantar da cama é outra decisão. E a gente passa o dia inteiro tomando decisões
importantes, algumas delas, inclusive, que a gente não pode se dar o luxo de errar. Certo ou errado? A questão é, como é que a gente vive? Como é que a gente escolhe? Como é que a gente se submete a essa soberania de Deus, de modo que a gente possa acertar nas nossas decisões, acertar mais e errar bem menos? Eu tenho certeza que essa é uma preocupação minha, é uma preocupação sua, em relação às coisas que a gente vive, e talvez hoje aqui alguém esteja aqui já pensando na decisão extremamente importante que tem que tomar amanhã de manhã. Amém ou não amém? Qual é a vontade do Senhor? Onde é que a gente encontra essa vontade do Senhor? De que maneira ela se manifesta para a nossa vida? A primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar é que Deus ele é soberano. E que Deus ele continua soberano. Apesar de vivermos uma situação tão difícil, tão caótica na sociedade brasileira, cearense, fortalezense, a gente vive uma situação tão complicada que muitas vezes não é difícil você encontrar alguém que pensa: Deus perdeu o controle da coisa e o diabo assumiu. Mas na verdade a situação não é essa. Deus continua soberano sobre todas as coisas. Deus não abre mão da soberania. Não há nada, não há ninguém, não há força alguma que possa tomar as rédeas do governo de Deus. Nem do mundo, nem da vida de uma pessoa, situação, família, da sua vida. Nada pode tirar o controle de Deus, o controle da sua vida, na verdade, das mãos de Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Graças a Deus. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, antes de falar sobre vontade, vamos falar um pouquinho sobre soberania de Deus. Deus continua soberano, sim ou não? Sim. E o que é soberania de Deus? A supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus, o fato de você entender, saber e conhecer que Deus é Deus, Ele é o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, e Ele continua onipotente, onipresente, onisciente de tudo. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Deus ele é soberano. E eu queria que você entendesse o que eu vou falar aqui agora. Deus ele é soberano e Ele continua soberano na delegação de seu poder a outras pessoas. Deus, Ele dá poder a quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer e Ele abate a quem Ele quer e ninguém pode fazer nada contra isso. Uma outra coisa é que Deus ele é totalmente soberano no exercício da sua misericórdia. Ele se compadece de quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e ponto final. Uma outra coisa que eu e você nós precisamos saber é que Deus ele é totalmente soberano no exercício da sua graça. Ele trata com graça, Ele trata com gratidão, Ele trata com amor, com benignidade, com benevolência quem Ele quer. E não tem nada que ninguém possa fazer quando Deus quer manifestar a graça dele na vida de uma pessoa. Você pode dizer amém para isso? Agora, o que é que a gente pode aprender? O que é que nós devemos aprender acerca dessa soberania de Deus para que a gente possa viver bem o fato de que precisamos decidir? Precisamos tomar decisões. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Então, como tomar decisões importantes com base na vontade de Deus? Primeira coisa que eu queria que você guardasse hoje, e nós vamos refletir sobre 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero trazer uma reflexão nessa noite é acerca da soberania de Deus no seu ato criativo. A soberania de Deus na criação. Para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Olha o que diz a Bíblia lá em Apocalipse 4, no momento tão interessante do desfecho de tudo, Deus fala da criação. Apocalipse 4, para você entender, deixa eu ler a partir do versículo número 9. Quando a gente tem um relance das coisas que acontecem no céu, enquanto na terra está passando nos piores momentos da história da humanidade, chamado de grande tribulação. No céu está acontecendo o seguinte: quando estes seres viventes, Apocalipse 4, 9, quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:
Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Diga amém. Dê um glória a Deus. Deus, ele criou todas as coisas de acordo com a sua vontade. Amém? Deus fez cada um de nós de acordo com a sua vontade. Deus te fez, preste bem atenção no que eu vou falar nessa noite. Deus te fez de acordo com a vontade dele. E ele não pediu a opinião de ninguém. Deus fez uns mais altinhos, outros mais baixinhos, uns mais larguinhos, outros mais estreitinhos. Deus fez uns com cabelo, outros sem cabelo. Deus deu energia a outros, sonolência para alguns outros. E Deus fez cada um do jeito que ele queria. Diga amém. Uns mais bonitinhos, outros não tão arrumadinhos. Deus fez do jeito que ele queria. O certo é que eu e você somos criação desse Deus tão maravilhoso. Você foi criado do jeito que Deus quis. Você é um projeto maravilhoso de Deus. Quando Deus ele olhou para você, quando ele desejou para você, ele fez de uma maneira que foi ele que escolheu, querido. Ninguém aqui é obra do acaso. Ninguém aqui veio por conta de uma nuvem que baixou no céu, teve um raio, misturou ali com um trovão e surgiu ali um indivíduo ali no chão. Não! Deus fez você do jeito que ele queria. Você pode dizer amém para isso? Você pode fechar seus olhos, você levantar sua mão e dizer assim: eu sou um projeto belíssimo das mãos de Deus. Olha, teve um irmão aí que ele não falou. Eu acho que ele não está com coragem de dizer um negócio desse. Irmão, se anime. Você é um projeto maravilhoso do Senhor. Amém ou não amém? Amém. E é interessante a gente considerar esse fato, porque, inclusive, também o Senhor faz todas as coisas do jeito que Ele quer e para um determinado fim. Você foi criado com propósito. Amém? Provérbios, abra sua Bíblia, 16. Versículo 4, eu amo essa palavra, apesar de ela ser um pouco dura. Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Deus te fez com um fim. Deus fez todas as coisas, Deus fez as pessoas, Deus fez os animais, Deus fez as abelhas, Deus fez as vacas, Deus fez tudo com um determinado fim. Quando Deus pensou em você, tinha plano, tinha um objetivo de vida. Amém? Ou não amém? Deus te fez com um fim. Existe um fim maravilhoso para você. Existe um propósito de você existir. Você não está aqui à toa. Você não veio de uma maneira que Deus não quis. Não, Ele não foi surpreendido com a sua chegada. Você foi feito e você foi feito da maneira que você é, porque Deus te quis desse jeito. E Ele tem um propósito, Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. O que eu acredito é que a gente tem que conhecer esse propósito do Senhor. Porque decidir certo é muito importante. E decidir de acordo com o propósito dele é melhor ainda. Sabe que é uma coisa que eu acho muito, muito, muito complicada? É quando alguém acha que foi criado de uma maneira totalmente diferente daquela que Deus fez. O propósito não é um, é outro. A finalidade não é uma, é outra. Não, Deus te fez do jeito que Ele queria e Deus te fez com um propósito que Ele já estabeleceu para você. Você pode dizer amém para isso? Segunda coisa que eu acho que é importante a gente pontuar nessa noite, de uma maneira muito especial, acerca da soberania de Deus ainda. Anote isso. É acerca da soberania de Deus ainda em operação. Diga comigo, a soberania de Deus ainda está em operação. Essa semana foi complicada porque eu passei meditando e uma coisa que me marcou foi esse versículo de Romanos 11, 36. Abra sua Bíblia. Romanos 11, 36. Porque Deus nos fez com um fim,
maravilhoso. E ainda eu queria que você entendesse isso. Romanos 11:36. Esse versículo eu quero que você sublinhe na sua Bíblia. Esse é para você marcar. Esse ele tem que estar destacado. Pode pegar uma caneta e marcar, destacar, deixa ele bem em evidência, amém? Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Diga amém. Amém. Tudo veio dele, tudo é para ele, e tudo é para a glória dele. Você tem propósito. E o propósito maravilhoso da sua vida é que a sua vida ela tem que glorificar a Deus. Você nunca pode viver uma vida e as suas escolhas, você não pode fazer de uma maneira diferente. As escolhas que você toma na vida, inclusive amanhã, a partir da hora que você acordar, a partir de você levar o restante da semana, o restante desse mês, e o restante do ano, o restante da sua vida, entenda, a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Pastor Pedro, como é que eu decido? Como é que eu escolho as coisas na minha vida? Eu vou agir de qualquer maneira? Eu vou escolher de qualquer maneira? Sim ou não? Nunca. Tem que ser para a glória de Deus. Talvez alguém aqui, amanhã, tenha que procurar emprego. Cuidado, meu irmão. Prenda essa. Não é emprego que te procura, é você que procura emprego. E deixa eu escolher, deixa eu colocar melhor as minhas palavras. Quando você entrar numa sala onde você vai passar por uma entrevista para saber se ali vai dar certo você ficar ou não, as pessoas vão te julgar, escolher, entenda, não são elas que te escolhem, é você que escolhe emprego. Porque não é qualquer coisa que é para a glória de Deus, não é. É qualquer negócio que serve para você? É qualquer propostazinha que serve para você, é isso? Me diga uma coisa, qualquer venda serve para você? Qualquer compra serve para você? Negociar com qualquer pessoa vale a pena? Não! Você sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida, ela só tem propósito se for para a glória de Deus. Sabe uma coisa que eu, quando eu era professor, dizia para meus alunos: vai escolher um curso? Sabe escolher. Vai fazer um concurso? Escolhe o melhor. Faculdade tem que ser o melhor curso da melhor universidade. Sabe por quê? Porque tem que ser para a glória de Deus. Relacionamentos, amizades, posturas, condutas tem que ser para a glória de Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. E se você trouxer, preste bem atenção, se você trouxer à tona, nesse momento, a questão da soberania de Deus, aí a gente fica um pouquinho preocupado e ao mesmo tempo animado. Pedro, o que é que você quer dizer? O que eu quero dizer é que a gente pode dividir em dois grupos de pessoas quanto à questão da realização da soberania de Deus. Vamos levar em consideração aqui o primeiro grupo. Primeiro grupo, os salvos, os remidos, o povo de Deus. Aqueles que creem no Senhor, que amam a Deus e que seguem os seus mandamentos. Guarde isso para você, querido. Preste bem atenção. Como é que Deus manifesta o seu poder na vida dos que seguem a Ele? Anote, guarde isso. Deus exerce o seu poder sobre os seus eleitos, de modo que há uma influência, a manifestação de um poder totalmente vivificante. Deus exerce um poder vivificante. Diga comigo, poder vivificante. Pedro, o que quer dizer? Quer dizer que todos nós, antes de Cristo, nós tínhamos uma vida espiritual mortificada pelo pecado. 1 Coríntios 15:45 diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, porém, que é Cristo, foi feito espírito vivificante. Quer dizer que Deus ele torna vivo todo aquele que se aproxima dele. Ele vivifica o espírito, antes estava mortificado pelo pecado. É tanto que agora você pode ler a Bíblia e entender. Quem tem o espírito mortificado, lê, não entende nada. Você agora pode ler e entender. Você pode ler, inclusive, e praticar essa palavra, porque ela está viva para você. Ela é real para você. Sabe de uma coisa maravilhosa que Deus trata na minha vida e na sua? Ele nos trata de uma maneira soberana, com um poder totalmente vivificante.
Antes não tinha como você se defender de certas atitudes malignas. Hoje você já tem como, porque o teu Espírito, junto com o Espírito de Deus, já te mostra certas coisas, te dá dons, te dá habilidades, direciona, dá sabedoria. Tem gente que é profeta, tem gente que tem Espírito de sabedoria, tem gente que tem dom de conhecimento, tem gente que tem dom de línguas. Uns são profetas, outros são mestres. Deus vai dando seus dons, ou seja, Ele vai vivificando em nós coisas que nem sequer existia. Você pode dizer amém para isso? Segunda coisa que queria que você anotasse e guardasse. Como é que Deus se manifesta soberanamente na vida do povo que Ele ama? E na vida do povo que o ama também. Anote. Deus exerce sobre os seus eleitos uma influência ou poder dinamizante. Diga comigo, poder dinamizante. Poder dinamizante. Pedro, o que quer dizer? Quer dizer que Deus te dá força. Terça-feira passada, assim, as coisas que Deus está fazendo na nova criação, tem horas que eu fico assim até impressionado, porque o culto de terça-feira passada foi pancada. A gente falou sobre como tornar fraqueza fortaleza. E a gente falou aqui sobre pessoas fracas, porque a Bíblia fala de pessoas fracas, mas diz também como essas pessoas fracas devem se tornar fortes. E foi muito bom que a gente orou e o que a gente refletiu aqui dessa passada. Hoje eu queria dizer algo parecido para você. Deus não quer ver você fraco, Deus quer ver você forte. Deus estabelece na vida do cristão um poder dinamizante, de modo que você tenha força para enfrentar o mundo, força para enfrentar as adversidades da vida, força para enfrentar a desgraça da tentação. Força. Deus não te quer capenga, Deus não te quer ver se levantando e caindo, levanta, cai. Não, meu irmão. Tem que ter uma vida de constância dentro do Senhor. É caminhar e subir, e ir reto. Quantos podem dizer amém para isso? Poder dinamizante comigo, poder dinamizante. Deus quer ver você forte. Terceira coisa que eu aponto ainda, é que Deus exerce sobre os seus eleitos uma influência ou poder orientador. Deus exerce sobre nós um poder ou uma influência totalmente de orientação. Efésios 2, 10. A Bíblia diz assim. Para você entender melhor, deixa eu ler a partir do versículo. Efésios 2, versículo de número 10. Só o 10 mesmo. Ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem para a minha vida e para a sua um poder totalmente orientador. Sabia que é um propósito de Deus orientar os dele? Propósito de um pai, orientar seus filhos. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho 2 filhas, as quais eu amo de uma maneira que às vezes meu coração dói. Eu amo tanto que dói. E eu gosto de orientar. E eu gosto de dizer. Minha filha mais velha tem 20 anos. E eu amo quando elas às vezes vêm perguntar certas coisas que eu sei que ela não sabe e a gente orienta, vá por aquele caminho. Faça dessa maneira. E enquanto eu puder, enquanto o pai for, enquanto eu puder exercer, eu vou orientar. Sim, vá por esse caminho, não vá por aquele. Dessa mesma maneira, Deus, que é pai, Ele também orienta os dele, seus filhos. Ele quer orientar você. Sabe, queridos, nenhum de nós precisamos andar por um caminho ou andar como quem não sabe para onde está indo. A gente tem que andar sabendo para onde nós estamos indo, debaixo do poder orientador do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Detalhe, não é horóscopo. O poder orientador de Deus não é horóscopo. Meu Deus. Ih, para cântara. Essa namorada, esse namoro, Deus, esse namoro vai dar certo. Posso namorar essa pessoa? Posso? Me mostra, Deus, se eu posso namorar essa pessoa. Aquele que acha a vida alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violento, eita, não vai dar certo não. Dá não, já foi contra. A palavra que foi contra. Esse namoro não vai dar certo não. Escute. O poder de Deus é orientador, mas não é horóscopo. Tem gente que pensa,
E deixa eu falar logo uma coisa que eu acho que pode ser que choque alguém, mas a gente precisa ler a Bíblia corretamente e orar corretamente nela. Só para você ter uma ideia, em Efésios capítulo 5 diz que o cristão, ele deve buscar compreender qual seja a vontade do Senhor. Deus não diz que você deve buscar a vontade do Senhor. Pedro, eu tenho que buscar a vontade de Deus, vamos buscar a vontade de Deus, vou orar para buscar a vontade de Deus. Oração errada. Isso é oração errada. Deus não te manda buscar a vontade dele. Deus manda você compreender qual é a vontade dele, que já está expressa, querido. Já está expressa. Não é buscar, é compreender. E nesse processo de compreender qual é a vontade de Deus, eu vou te ensinar. A oração certa é: Deus, me dá sabedoria para que eu possa cumprir a tua vontade todos os dias da minha vida. Sabedoria, sim, essa é a oração certa. Essa é a oração que eu quero fazer. Essa é a oração que eu faço todo dia. Deus, me dá sabedoria. Eu não posso viver sem sabedoria. Eu amo o dom da profecia. Eu amo profetas. Mas aprenda o que eu vou dizer agora. Deus não manda te buscar profecia. Deus manda você buscar sabedoria. Amém? Deu para entender essa? Essa você pode colocar no Twitter, no Instagram, no Facebook, pode colocar. Outra coisa sobre a soberania de Deus é que Deus exerce sobre os seus eleitos uma influência, um poder preservador. Diga comigo, poder preservador. Pedro, o que quer dizer? Quer dizer que Deus te guarda. Quer dizer que Deus te protege. Apesar de tudo que me acontece, apesar de eu ter sido assaltada, Deus continua te guardando, te protegendo. O Salmo 37 diz assim, abra sua Bíblia aí no Salmo 37, versículo de número 28, fala da seguinte maneira: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Queridos, tem proteção para o servo de Deus? Tem. Sabia que tem anjos que guardam a sua vida? Sabia que tem proteção de Deus na sua casa? Sabia que tem muralha de fogo ao redor da sua família? Deus guarda, Deus protege. Deus não desampara os seus nunca. Ele nunca desampara. Serão preservados para sempre. O mal não pode tocar. O mal nem sequer pode tocar. Agora, por que eu toquei nesse assunto, nesse versículo, e ele fala da outra parte, né, o outro lado? Deixa eu colocar o outro lado da história aqui para todos nós. É muito importante você saber disso. Como é que é o método de Deus lidar com os descrentes? Como é que a soberania de Deus opera em relação aos que não creem, os que não gostam de Deus, que não querem saber dele, ainda tem raiva de quem sabe alguma coisa? Vamos lá? Anote, aprenda essa. Primeira coisa, Deus exerce sobre os descrentes uma influência restringente. Pedro, o que quer dizer essa influência restringente? Quer dizer que eles são impedidos de fazer aquilo que as suas inclinações naturais, mortais, os levariam a fazer. Sabia que o mundo lá fora, a violência só não é pior porque Deus restringe? Sabia disso? Sabia que se não fosse a mão de Deus amortecendo a coisa, fica quieto aí no teu canto, a coisa seria muito pior lá fora? Seria impossível a gente sobreviver aqui? É. Poder restringente de Deus só vai até certo ponto. A partir daí não passa. Deus não deixa. Deus não permite. O Senhor não permite. Segunda coisa, aprenda essa. Deus exerce sobre os descrentes uma influência abrandadora. Pedro, o que é isso? É quando Deus os dispõe, contrariamente às inclinações naturais deles, a fazer aquilo que promove a vontade de Deus. O que é isso? Deus, ele transforma maldição em bênção. O indivíduo está doido para te fazer o mal. Ele arquiteta o maior mal contra você. E Deus, ele age com poder abrandador. Ele transforma em bênção para você. O cara se levanta para te fazer o mal. O prejudicado é ele. Prejudicado é essa pessoa.
Trabalhei 21 anos no Farias Brito. 2 pessoas se levantaram contra mim todo esse tempo, só 2 pessoas. Os 2 foram demitidos praticamente que imediatamente. Ai daquele que se levantar contra o Filho de Deus, querido. Deus guarda, Deus protege, Deus livra do mal. E Ele usa esse poder abrandador, sim, para que você não seja afligido. Deus não quer te ver afligido. Terceira coisa, anote, aprenda essa, é muito importante. Deus exerce sobre os descrentes uma influência direcionadora. Diga comigo, influência direcionadora. Pedro, o que é isso? O mal que eles pretendiam fazer termina resultando em bem. Deus permite que o mal que planeja contra você seja para te levantar e para te exaltar. Outra coisa, anote isso para você. Deus também, e essa é uma questão complicada, talvez a gente precisasse de muito tempo na eternidade para entender. Deus endurece o coração dos homens descrentes e lhes cega o entendimento. Como é que Deus trata com o descrente? Cega o entendimento. Estava contando aqui que durante um tempo de trabalho houve uma situação complicada para mim. Houve uma situação complicada de assédio, de alguma professor de cursinho. Tinha muita coisa que vinha e eu procurava, meu Deus, né, me dá sabedoria para que eu possa me desviar. E uma vez uma pessoa de oração disse para mim, Pastor Pedro, é que quando o Senhor passa por aquele corredor, existe uma muralha de Deus que Ele coloca dos 2 lados, de modo que quando o Senhor passa, aquelas pessoas não lhe veem. E isso para mim não foi uma palavra solta, que foi uma realidade que aconteceu na minha vida. E ainda hoje acontece, em muitas situações. Você sabia que Deus coloca paredes ao seu redor enquanto você passa para o mal não te ver? Quem recebe? Agora, a melhor maneira que a gente tem de viver é de buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. No sentido de que sabedoria para compreender o que ela é e de como ela se dá. Terceiro ponto que eu cito hoje, nessa noite, sobre a soberania de Deus, para a gente discutir, e o último, é que a soberania de Deus, ela se relaciona, em muitas vezes, em muitos momentos, com a vontade humana. Como é que é a relação entre a sabedoria, entre a soberania de Deus e a vontade humana? Abra sua Bíblia em Filipenses 2,13. Eu amo esse texto. Filipenses, capítulo 2, depois de Efésios, Filipenses 2. Deixa eu ler a partir do versículo 12, para que o contexto fique bem compreendido. Filipenses 2,12 diz assim. Vamos lá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê, queridos? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Diga amém. Você sabia que Deus, Ele realiza na minha vida e na sua, o seu querer e também o seu efetuar? Você sabia que na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, muitos sonhos que nós temos não são nossos, mas são sonhos que Deus coloca na nossa vida? Você sabia disso? Pedro, por que eu gosto tanto disso? Por que eu amo tanto? Porque Deus está colocando no seu coração, querido. O que é que faz? Me explique, o que é que faz um empresário bem-sucedido, com seus bens, seus negócios, sua família, sair de casa num domingo e passar a tarde e a noite inteira servindo no estacionamento de uma igreja? Diga assim, só Deus. O que é que faz uma mulher, dona de casa, mãe, esposa, trabalhadora, guerreira, passa a semana inteira cuidando dos seus filhos, da casa do marido, e mais de um monte de coisa, e no domingo passa o dia dentro da igreja cuidando dos filhos dos outros no berçário? Diga comigo, só Deus. Deus é quem efetua em nós o seu querer. Deus coloca o seu querer. Sabia que tem muitos sonhos que tem no seu coração
que eles não são naturais, foi Deus quem colocou? Sabia, jovem, que tem muitos sonhos que está no coração de vocês, que não foram vocês exatamente que sonharam, mas é Deus quem está fazendo? Cuidado. Valorize esses sonhos. Profissões, carreiras, trabalho, ministério, negócios, empresas. Deus coloca em nós o seu querer. Deus coloca querer na nossa vida. Deus coloca querer na minha vida e na sua. Nunca quis ser pastor, nunca. Foi Deus que fez. Eu juro, eu nunca quis ser. Na verdade, assim, eu queria estar distante desse negócio. Aí Deus começa a mudar a cabeça da gente e coloca querer, coloca um amor, coloca uma situação. E aí, Deus, vamos lá que eu confio no Senhor, não é? E vamos caminhar, vamos para cima, e a gente já passa a gostar e amar disso. Cuidar de gente complicada, inclusive, às vezes. Só Deus para fazer, só Deus, diga comigo, só Deus. Agora, sabe qual é o lado bom dessa história? O outro lado dessa palavra é: Deus é aquele que coloca o seu querer e também o seu realizar. O realizar é por conta dele. Sabe uma coisa legal de a gente sonhar os sonhos de Deus? É porque o realizar é por conta dele. É por isso que eu preciso que você entenda, isso talvez seja a parte mais importante que eu tenho para dizer para você nessa noite. Sabe por que você tem que procurar fazer a vontade de Deus e não a sua? Porque quando você sonha o sonho de Deus, quando você age dentro da vontade de Deus, quando você faz e está de acordo com a vontade dele, o realizar é por conta dele. É Ele que vai dar as condições, é Ele que vai levantar o capital, é Ele que vai abrir as portas, Ele mesmo vai colocar pessoas que vão te ajudar, Ele vai trazer as melhores oportunidades, é Ele que vai fazer. Você pode dar um glória a Deus? Quem faz é Ele. Não ande longe da vontade de Deus. Não tem coisa mais complicada do que uma pessoa andar fora da vontade de Deus. Não tem. É muito complicado você querer ir sozinho. A tua vida tem que ser movida pela vontade dEle e não a sua. Porque a dEle é boa, perfeita e agradável, a sua não. Viva de acordo com a vontade do Senhor. Leva a tua família de acordo com a vontade do Senhor. Saiba, por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Por trás de um falido, tem pelo menos duas. Vontade de Deus. Valorize sua casa, valorize sua família, valorize seus filhos. Projeto de Deus. Projeto de Deus. O cara está lá quebrado, às vezes nem sabe por que foi. Eu não sei porque que eu quebrei. Todo homem tem que saber que o seu cartão de visita é o sorriso da sua mulher. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Bênçãos. Bênçãos. Está aprendendo? Agora, para encerrar, deixa eu te contar uma coisa. A vontade do homem não é soberana. A vontade do homem é serva. Aprenda essa. Todo homem, por mais boa vontade que seja, é servo. Somente a vontade de Deus é soberana. E falando de que a vontade de Deus é soberana e a do homem é serva, você precisa entender uma diferença bem grande, que eu falo muitas vezes, mas eu não importo em repetir, porque é bíblico. É que se a vontade de Deus se cumpre na sua vida, você é servo. Só que você é servo da lei, do Espírito e vida em Cristo Jesus. Se você viver a sua própria vontade, você será servo da lei, do pecado e da morte. Não existe gente neutra. Não existe um neutro. Ou você está num, ou você está no outro.
Simples, simples. O meu desejo, e eu oro por isso nessa noite, é que você seja servo da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. O meu desejo é que você tenha coragem de dizer para Deus: Senhor, eu me submeto à tua soberana vontade. Só tem bênção para você, querido. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Pedro, eu não quero me submeter à vontade de Deus, que eu acho que a minha é mais legal, e o mundo está aí dizendo que é legal, que é bonito, que vale a pena, pode fazer, tô nem aí. O salário do pecado é a morte, vai ter morte nessa história. Não brinque com as coisas de Deus, nunca brinque com as coisas de Deus, leve muito a sério isso, sabe por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Eu conheço pessoas que morreram e que estão em processo de morte lenta, dolorosa, por causa de afastamento da vontade de Deus. O cara acha que ele pode, na arrogância, no orgulho, na vaidade dele, na mera pretensão de vida que ele tem, de fazer do jeito dele. Engano, vai morrer. Meu irmão, busque a vontade de Deus, viva essa vontade de Deus, ou seja, com sabedoria, com conhecimento, com compreensão de qual ela seja. Tem bênção de Deus para você, tem vida. Não existe meio termo, somente a vontade de Deus é soberana. Diga comigo, a do homem é serva. Amém? Queria convidar você a ficar em pé, quero orar por você. E eu queria convidar você a fazer talvez uma das orações mais importantes da sua vida hoje. Eu queria convidar você com coragem, com disposição mental para isso, fechar seus olhos. Se quiser, levante suas mãos a Deus, diga: Senhor, eu quero viver somente a tua vontade. Meu irmão, faça um acordo aí com Deus, faça um trato com Deus. Para de querer colocar a tua, para de querer colocar a sua própria opinião, a sua própria vontade, dizer: para de mexer, para de misturar as coisas, não entra nesse jogo, você vai perder. Só quem vai perder é você. A vontade de Deus é expressa na sua palavra. Viva de modo que a sua vida agrade a Deus. É para a glória de Deus, é para Deus, é para a honra dEle. Você veio dEle, você vai voltar para Ele. Todas as coisas são para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor do nome dEle, tudo é sobre Ele. A sua vida tem que ser sobre Deus. Isso não tem nada a ver com religião, é Deus, querido. Você e Deus. Eu queria te pedir só mais essa vez, fecha teus olhos um instante e faça a oração mais poderosa que você puder fazer nessa noite. Que Deus assuma o controle, Deus governa a minha vida, Deus entra nessa história. Senhor, eu me submeto à tua vontade, eu não quero a minha, eu só quero a tua. Meu irmão, faça essa oração. Faça essa oração. Eu queria que todos os homens que estão aqui fizessem essa oração. Faça essa oração. Entrega para Deus, entrega tudo para Deus. As mulheres também têm que fazer essa oração. Vontade soberana de Deus. Faça essa oração. Faça a sua oração.
das maiores loucuras que a gente pode fazer é lutar contra a vontade de Deus. Nunca faça isso. Nunca entre nesse jogo. Nunca, nem que doa. Ontem eu estava pregando aqui para o Dux, eu fiz uma proposta para eles de serem audaciosos, ousados em buscar correr grande risco. Ontem eu disse para eles: corram grandes riscos. Nem que para isso, nem que muitas vezes você tenha que lutar contra a sua própria felicidade. É melhor a gente ser triste aqui na terra, infeliz em algumas áreas da vida, do que perder a eternidade. Muito melhor. Ele disse que é melhor às vezes você entrar com o olho só no céu do que perecer por causa da visão aqui na terra. Sabe, querido, eu queria dizer uma coisa para você: não tenha medo de ser infeliz, não tenha medo de ser triste e de nem não ver seus sonhos realizados. É melhor você buscar Deus e segui-lo na vontade dEle, caminhar na vontade dEle, do que perder as bênçãos eternas do Senhor. Cuidado, não brinque com as coisas do Senhor. Só você que veio aqui hoje, eu não sei porquê, mas eu preciso dizer isso para você. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas do Senhor. Não fique em cima do muro. Não fique com aquela história de acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Não brinque com essa história. Não brinque com isso. Eu preciso dessa palavra de advertência para você. Nunca brinque com as coisas de Deus. Leve muito a sério. Uns caras aí fora que brincar, dá graça. Chicote comendo. As coisas se perdendo. Família se perdendo. Não vá nessa não, meu irmão. Quando se tratar das coisas relativas a Deus, seja muito sério, seja muito criterioso. Peça sabedoria a Deus para você decidir bem, escolher bem, saber decidir, saber escolher, para escolher de acordo com a vontade do Senhor. Feche teus olhos um instante. Pai, eu quero te pedir pela tua igreja, pelo povo que está aqui nesta noite, cada homem, cada mulher, criação das tuas mãos, obra maravilhosa do Senhor, criados para um fim, criados para um propósito que o Senhor já tem. Tua imagem, semelhança, caráter, conhecimento. Deus, muito obrigado por cada pessoa que veio aqui. Ajuda, meu Deus, a optarem por seguir a Ti. Ajuda, Jesus amado, a essas pessoas a serem orientadas a seguir a Tua vontade, a submeterem a Tua soberania e não a da própria carne. Oh Senhor, eu te agradeço por Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Ajuda que cada um aqui se submeta, Pai, ao Senhor, de tal maneira que sejam servos da Tua verdade, servos da justiça, homens e mulheres, ó Pai, cheios do Teu Espírito, cheios de sabedoria, sim, decidindo bem a vida, escolhendo bem. Eu declaro, profetiza, levante sua mão só um instantinho, por favor. Eu declaro que nesses dias, as decisões que você tomar serão as melhores, serão as mais sábias, serão as mais criteriosas. As decisões serão para o teu bem, as tuas escolhas te levarão a um futuro abençoado, brilhante, cheio de Deus, a vontade dEle se cumprindo. Eu declaro sabedoria de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o poder de Deus, esclarecedor, orientador sobre sua vida, poder vivificante. Eu declaro dínamos de Deus sobre a tua vida. Eu declaro força para você vencer, força para você decidir bem, força para você não cair, força para você não cair em tentação, força para você vencer o mal, força para vencer o pecado, força! Poder de Deus, poder de Deus, vida de Deus,
contentamento de Deus, a alegria de Deus, a paz que só Deus pode te dar. Declaro nessa noite o fim de todo o propósito carnal da tua vida. Toda a proposta de Satanás contra a tua vida, para te derrubar, para te destruir, eu declaro sabedoria da sua vida, para ver de longe e se desviar do mal. Oh Deus, levante sua mão, querido. Enche com sabedoria, Pai. Enche com sabedoria, enche com a tua abundância, enche da tua presença, para a glória do Senhor. Vidas felizes, escolhas sadias, vidas abençoadas, famílias restauradas, famílias em paz, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Todo que crê, todo que recebe, diga amém, amém. Dê glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Vamos louvar a Deus, igreja. Oh Deus, é para a tua glória, Senhor, é para a tua glória, Senhor. O nome de Jesus seja exaltado, o nome de Jesus glorificado. Vamos, vamos, bora, vai. Aleluia. Oh, aleluia. Diga para Deus. Oh, aleluia. Encerrar, mas antes de encerrar eu queria fazer só mais uma oração. Quero orar por você que está aqui hoje e que sabe que o melhor caminho para a sua vida, pelo menos você entendeu que o melhor caminho para você é viver a vontade de Deus e não a sua. Pedro, como o primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus Cristo, o autor, aquele que te fez, aquele que te projetou, aquele que te desenhou. Eu quero te convidar nessa noite a você entregar a sua vida para Ele. Você pode até dizer, pastor, mas eu tenho uma religião. Assim, não, querido, não é uma questão de religião. Não é religião. Eu respeito a sua religião, respeito muito. Mas tem uma coisa que você precisa fazer, é ter vida com Deus, para andar na vontade manifesta dEle, conhecer, andar e acima de tudo praticar. Eu quero orar por você que está aqui hoje
e deseja dar esse primeiro passo. Pastor, eu preciso. E um detalhe, eu fiz isso há 24 anos atrás. E Deus mudou a história da minha família inteira. Deus mudou a história da minha família. Talvez você precise tomar essa decisão. Talvez a sua família esteja precisando que você tome essa decisão de andar no caminho de Deus, de fazer a vontade dele. Mas essa oração é muito pessoal e eu queria convidar você a fazer essa oração comigo. Vou orar com você, mas eu preciso saber quem você é dessa vez. Não vai ser mais para todo mundo, que até a maioria já fez essa oração. Mas eu quero orar por você, que nunca fez. E eu quero saber nessa noite, quem está disposto a comigo fazer uma oração de entrega de vida para Deus? Levante sua mão bem alta agora, você, só você. Pastor, eu quero fazer essa oração. Eu quero entregar a minha vida a Deus, porque eu sei que até agora eu tenho vivido, mas eu preciso caminhar com Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão bem alta. Tem alguém aí? Dá um sinal para mim, faz assim. Quem é que nessa noite quer fazer essa oração comigo? De entrega de vida. Sabe, hoje de manhã eu tive assim uma preocupação em relação aos homens que estavam aqui. Uma coisa acontece de uma maneira muito poderosa quando um homem faz essa escolha. Quando um homem toma essa decisão. Um pai de família, um chefe de casa. Porque são gerações que são transformadas a partir dele. São gerações. E meu irmão, se tem uma coisa que amarra a vida da gente, é orgulho. É achar que a gente pode, achar que a gente sabe. Ou então achar, não vou nem fazer porque eu não vou ter força para conduzir. Outro engano. Você que é homem, levante sua mão aí que quer fazer essa oração comigo. Deus te abençoe, querido. Vou orar por ti. Tem mais alguém? Você quer fazer essa oração? Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Desde o começo do culto, eu senti que tinha algo de Deus para ti hoje. Viu? Tem mais homem que precisa vir aqui. Tem mais homem que precisa vir aqui. Às vezes a gente tem coragem de fazer tanta coisa, ou não é? Dar um passo, às vezes, em direção a Deus pode complicar. Mas eu quero te desafiar. Você que é homem, venha para cá. Você que precisa tomar essa decisão. As mulheres. Qual mulher que precisa tomar essa decisão? Vem para cá. Sabe por quê? Porque os óvulos que você tem aí, as vidas que um dia ainda você vai colocar no mundo, vão seguir um caminho diferente, abençoado por Deus. Sai do teu lugar e vem para cá. Deixa eu orar por ti. Você que é mulher precisa tomar essa decisão. Vem para cá, eu quero orar por você. Você que é membro dessa igreja ou de outra, houve uma época que você caminhou na presença de Deus e você depois foi por outro caminho. Foi pela sua vontade, pela sua escolha. Sai do seu lugar e venha para cá para renovar a sua aliança, a sua entrega de vida para Deus. Quero orar por você também. Vem para cá. Vamos orar. Vocês estão aqui na frente, eu quero fazer uma oração. E eu quero convidar vocês a repetir a minha oração, tá bom? A igreja vai nos ajudar nesse momento. Eu quero que você diga assim bem forte, diga assim: Jesus Cristo, hoje eu te recebo e te confesso no meu coração como meu único Senhor e Salvador. Diga: eu te peço que perdoe os meus pecados, que me lave com seu sangue, que me limpe, que me purifique. Diga: que me restaure. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Faz de mim uma nova criatura que vive a tua vontade, que anda nos teus caminhos, que é dirigido por ti todos os dias. Esta vida que agora é tua, é para a tua honra. Diga: esta vida é para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Tudo
novo daqui para frente. Tudo novo. História nova na tua casa, na tua família inteira. As coisas começam a mudar a partir de agora. As coisas vão mudar na tua família a partir de agora. Igreja intercessora, impõe as suas mãos para cá. Pai, muito obrigado pelos teus filhos que hoje te recebem. Eu te peço, Pai Santo, que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor lhes lave com seu sangue, que o Senhor lhes purifique, que o Senhor lhes restaure, que o Senhor lhes traga a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira prosperidade, a verdadeira bênção, Pai. Que eles andem sempre na tua presença, que jamais se distanciem de ti nem da tua palavra, Pai. E que o Senhor mostre para eles, cada vez, cada instante, com o teu poder orientador, o caminho que eles devem andar, o caminho que eles devem seguir para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe você, querido. Irmãozão, Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, querido. A gente quer dar um presente para vocês. Siga essas pessoas de vermelho. Embora você tenha uma Bíblia, a gente quer dar uma para vocês, tá bom? Deus abençoe. Igreja, levante sua mão bem alta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com tua casa, com tua família, a igreja do Senhor aqui, espalhada por toda a face da terra, no poderoso nome daquele que reina eternamente, Jesus, o Senhor. Amém.